Olá, tudo bem? Vamos para a nossa próxima palavra. A palavra de hoje está lá em Lucas 9, o versículo 16 e 17. Esse versículo fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Vejam só. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém? Então vejam só, tinha uma multidão ali na frente de Jesus, e ele tinha 5 pães e 2 peixes. Acho que todo mundo já conhece essa passagem da Bíblia, né? Mas hoje nós precisamos observar alguns detalhes que nós temos que trazer para a nossa vida também. Olha só, primeiro, Jesus pegou o pouco que ele tinha, 5 pães e 2 peixes, ele pegou ali na mão e fez o quê? Deu graças. Olhou para o céu e deu graças com aquele pouco que ele tinha. Será que nós fazemos isso quando nós achamos que o que nós temos é pouco? Ou a nossa primeira atitude é reclamar? Forte, né? Mas é o que Deus está trazendo hoje. Primeiro, pegue o que você tem, olhe para o céu e agradeça a Deus e consagre na mão de Deus. Antes do milagre chegar, você já precisa agradecer, crendo que Deus vai fazer o milagre. Depois, ele partiu e entregou aos seus discípulos, para os discípulos servirem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Então veja, depois da gratidão, de olhar o pouco que ele tinha, olhar para o céu e agradecer a Deus, era pouco, mas ele tinha. Veio a generosidade, ele repartiu, ele dividiu, ele distribuiu com aqueles que estavam precisando naquele momento. E depois, terceiro, todos comeram e ficaram satisfeitos. Pensando por outro lado, se aquele povo não tivesse ficado satisfeito com o pão, se ali no meio tivessem pessoas famintas, ambiciosas, exageradas, esfomeadas, e não comesse só para se satisfazer e quisesse sempre mais, com o olho grande. Ah, eu quero mais um pão, eu quero mais um pedaço de peixe, não, eu quero o seu também, não, eu também vou querer o seu, vou querer o seu. Sobraria alguma coisa? Aconteceria o milagre? Não. Talvez nem tivesse dado para todo mundo. Mas o milagre aconteceu porque todos se alimentaram o suficiente para se satisfazer. E não estamos falando aqui somente de comida. Não estamos falando aqui somente de pão e de peixe. Estamos falando da nossa vida. Traga isso para a sua vida. Aquelas pessoas se saciaram porque elas compreenderam que elas precisavam do suficiente para sanar a sua fome naquele momento. Elas se sentiram bem, se sentiram satisfeitas porque elas compreenderam quanto elas tinham que comer. Elas conheceram a sua necessidade naquele momento. Então veja, será que nós não estamos procurando nos saciar com outras coisas? Será que nós estamos observando, prestando atenção no que nos sacia de verdade? Vejam só, aquelas pessoas estavam ali com um só objetivo, um só foco, um só propósito, estar perto de Jesus. Elas estavam com fome, sim, elas tinham outras necessidades, sim, mas naquele momento elas queriam estar perto de Jesus. Naquele momento o objetivo delas era único, estar com Jesus. Quando você está dentro do propósito, quando você se alinha à vontade de Deus, quando você está no caminho do Pai, quanto mais você busca, mais coisas são acrescentadas na sua vida. Veja, eram só 5 pães e 2 peixes. No máximo, isso dava para alimentar o quê? 5 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas, no máximo. Alimentou uma multidão de pessoas e ainda sobrou. Então veja, nós temos que trazer isso para as nossas vidas e ter o nosso coração cada dia mais grato, generoso e satisfeito com o que nós temos e alinhar a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso caminho com Deus. E não fique deixando para depois.
Você tem que alinhar hoje, você tem que começar hoje. Se tem alguma coisa que está te afastando da casa de Deus, então tire isso da sua vida e venha para a casa de Deus. Se tem alguma coisa te afastando do seu propósito, se você já entendeu qual é o seu propósito, então tire isso da sua vida e volte para o propósito. Quando você voltar, quando você estiver alinhado, quando você estiver caminhando em direção a Deus, quando você estiver olhando para Deus, quando você estiver ouvindo a voz de Deus, quando você estiver atendendo o que Deus está falando, trabalhando para Deus, falando dele, fazendo a obra dele, as outras coisas são acrescentadas na sua vida. E aquele pouco que você tinha, você vai ver que vai se multiplicar. Seja alimento, seja bens materiais, seja paz, seja bênçãos, seja sonhos, seja lá o que for. Quando você se alinhar, quando você seguir, quando você buscar, quanto mais perto você estiver de Deus, mais Ele vai acrescentar na sua vida. Mas primeiro você não precisa buscar o pão ou o peixe. Primeiro você tem que buscar estar perto de Deus. E quando você estiver com Ele, aí sim você vai receber, além de pães e de peixes, muitos mais milagres e muitas mais vitórias na sua vida. Você crê? Então comece a fazer hoje, em nome de Jesus. Um beijo e tenha um dia maravilhoso, cheio da graça de Deus.